porque a magia é perigosa e acredita-se que apenas os adultos sejam maduros o suficiente para usá-la. Ela admite que todos naquela classe são as sementes dos magos e que receberam o codinome de Gaço. Portanto, sua aula é para ensiná-los o que é magia e ajudá-los a descobrir sua habilidade mágica e o tipo de magia que tem a capacidade de usar. Ela explica que a vida de um mago é difícil e rigorosa, e ela deseja guiá-los através dessa fase difícil, sendo seu guia. Os alunos se acalmam um pouco, pelo menos ela é um pouco melhor do que o diretor, e eles estão felizes em ver que há pelo menos um professor na escola que é melhor. Ela pergunta o que eles pensam sobre a magia, e um dos estudantes levanta a mão para responder a pergunta. A garota diz que a magia é usada por um mago para mudar o mundo com sua vontade. Ela aceita a definição, mas acrescenta um pouco mais. Ela diz que a magia usa energia chamada mana para mudar o mundo. Todos matriculados na escola podem sentir energia mágica e são talentosos o suficiente para reconhecê-la, mas para usar a magia, eles precisam de muito mais. Eles precisam chamar a energia mágica com sua própria vontade e depois tecê-la juntos. Somente assim eles serão capazes de lançar magia. Ela reconhece a crença popular de que, antes de lançar magia, você precisa fazer algum tipo de encantamento, mas conclui que o ingrediente mais essencial para criar magia é a vontade de criá-la. Ela enfatiza a importância da vontade humana e adverte os alunos a não esquecerem essa parte da aula. Ela fica emocional durante a aula e aprofunda sua explicação, esquecendo que também precisa que eles tentem usar sua magia. Quando ela se recupera, ela diz que eles precisam tentar usar sua magia e pede que todos se levantem. Ela pede a eles que peguem suas varinhas mágicas e reúnam a energia mágica ao redor deles. Lee ficou empolgado para finalmente começar a praticar magia, mas seu pai se recusou a deixá-lo fazer isso quando criança. Kim diz a eles que, enquanto mantém energia mágica ao redor deles, eles devem criar luz com sua vontade. Os alunos têm várias reações a essa tarefa. A proprietária está cansada e não sabia que usar magia poderia ser tão estressante. Ela compara a sensação a segurar as rédeas de um cavalo galopante descontrolado e diz que se perder a concentração, a energia irá se dispersar. Acontece que ela está certa, pois Kim os adverte que não devem perder a concentração no que estão fazendo, senão perderão a energia que reuniram. Ela diz que, depois de concentrar a energia, eles agora recitarão seus encantamentos. Ela diz que o encantamento pode ser qualquer coisa que venha do coração naquele momento. No entanto, ela diz que um encantamento mais curto facilitará o foco. As regras para usar magia são simples. A primeira é reunir energia mágica, a segunda é transportar a energia mágica com sua vontade e a terceira é recitar o encantamento. Liam finalmente começa a entender como funciona. Ele tenta praticar, mas sabe que não tem certeza se funcionará, apenas porque entendeu a teoria. Todos os estudantes tentam praticar o que aprenderam, e na verdade não é fácil. Alguns deles reclamam que sua energia mágica está agindo de maneira estranha. Um deles libera energia incontrolável, e Kim os adverte que, se falharem em controlar sua energia, podem machucar alguém. Mas é seu papel evitar que isso aconteça, cortando os excessos se isso acontecer. Tudo o que precisam fazer é continuar praticando. Ela diz que o raio é o tipo mais fácil de magia de usar, mas também é muito difícil, e alguns estudantes levam meses para aprender. Isso é algo que ela permitirá que eles aprendam no próprio ritmo. Ela instrui que eles continuem praticando até não terem mais energia mágica. Após a primeira tentativa, um em cada 3 estudantes para após a segunda tentativa, outro terço se junta a eles, e na terceira tentativa, restam apenas cerca de 5 alunos. Quando chegam à 7ª tentativa, apenas Liam ainda está tentando. Ele pergunta à professora se ainda precisa continuar, já que é o único restante. Kim fica chocada. Naturalmente, não levaria uma pessoa mais do que 5 tentativas, e ele chegando à 7ª tentativa e ainda forte para continuar é um choque até para ela. Ela pergunta qual é o nome dele, e ele diz. O fato de ele mencionar apenas o primeiro nome e não o sobrenome, como a maioria dos nobres faria, faz com que ele ganhe pontos com ela. Ela pede que ele se aproxime e segura sua mão. Quando ela faz isso, sente um poço de luz dele. Ela entra em transe e segura sua mão por um longo tempo. O estúpido do ganando pergunta a dona se Kim não vai comer Liam, mas Jonero manda usar o cérebro por um momento. Kim eventualmente solta a mão de Leon, e ele pergunta o que deu errado. Ela diz a ele para encontrá-lo em seu escritório após a aula. Após a aula, Leon vai ao encontro dela em seu escritório, perguntando por que ela queria vê-lo. Ela diz que já ouviu falar dele pelo diretor, e ele se pergunta como o velho Lick sabia sobre ele. Ele exclama que não sabe por que o professor maluco contaria as aulas sobre ele, mas Kim diz que o diretor pode ter alguns parafusos soltos na cabeça, mas na verdade é uma pessoa muito boa. Não é como se ele tivesse sido escolhido para ser alvo, já que o diretor faz isso todos os anos, informando os professores sobre as habilidades de cada aluno. Kim explica que o diretor tem um bom olho para o talento, e todos os anos ele diz aos
professores quais alunos têm quais poderes. Quando ele falou de Lian, disse que ele tem um grande poder para ser um grande tolo. Apesar de como ela poderia ter interpretado isso como algo estúpido, ela também lembra de um grande ditado que diz que um grande tolo é um grande gênio se ele souber usar sua tolice. Ela decide que vai tentar conhecê-lo melhor para descobrir se ele é um grande tolo ou um gênio. Infelizmente, essa não é a razão pela qual ela o chamou para vê-la. Ela diz que, quando tocou a mão dele, descobriu que sua energia mágica era imensa, tão grande que a capacidade de ser um grande mago depende da energia mágica de alguém. E como a energia mágica dele é tão grande, ele pode ter um tempo mais tranquilo pela frente e não precisará passar pelo estresse que outros alunos têm. Quando um aluno não tem energia mágica suficiente, eles precisam usar meios complicados para extrair energia, mas ele, que tem mais do que o suficiente, não precisará usar esses meios. Ele sente que é uma boa notícia e não entende por que Kim teve que chamá-lo para compartilhar essa notícia com ele quando poderia ter dito em sala de aula. Ela diz que é lamentável que ele não saiba o que é lamentável sobre ter uma energia mágica tão grande, e tenta explicar. Ela compara a energia mágica à água. Se a água que você tem está em um copo, é fácil de controlar, mas imagine se você quiser segurar um rio. Será difícil controlá-lo, e é isso que acontece com a energia mágica dele. É demais, e será muito difícil para ele encontrar o núcleo dela, quanto mais controlá-la. Ela tira uma pulseira e coloca em sua mão, dizendo que a pulseira vai facilitar o controle. Ele pergunta se será mais fácil usar magia enquanto a pulseira estiver em sua mão, e ela responde afirmativamente. Ela se pergunta se ele pensa que a única razão pela qual ela o chamou é por causa de sua grande energia e diz que não o teria chamado se não fosse importante. Ela o aconselha a usar feitiços para reduzir sua energia mágica e permite que ele treine em particular, já que não haverá risco de esgotamento de energia no caso dele. Ele agradece a ela e sai de seu escritório, sentindo que seu futuro é promissor e que, se ele quiser melhorar, precisa se tornar melhor. Ele pergunta a Dona se há alguma aula que ela queira fazer, e ela lembra a ele sobre a aula de alquimia. Ela pergunta se ele gostaria de se juntar a ela, mas Gainando interfere na conversa, perguntando o que ela quer fazer com uma aula de alquimia como nobre e chamando-a de boba. Ela diz a Lian para deixá-la e se aproxima de Gainando, dando-lhe um grande golpe. Devido ao aprendizado de Lian com a espada, ele sabe reconhecer quando um golpe é mais do que apenas um golpe normal. Ele percebe que este é um golpe forte e que pode causar muitos danos. À medida que se preparam para a aula de alquimia, ele pergunta a ela se não acha que o soco foi muito duro para Gainando, mas ela alega que tudo ficará bem desde que ela se desculpe no dia seguinte. Ela logo percebe que essa não é a primeira vez que ele faz isso com ele. Eles chegam à aula e encontram vários estudantes de famílias de baixa renda. Os estudantes os olham de maneira terrível, e quando Leon comenta sobre isso, a dona diz que não se importa quando famílias tão humildes quanto a deles. As crianças veem os nobres e abordam de maneira diferente, como olhar com desgosto ou ignorar completamente. Neste caso, a maioria das crianças acha difícil encarar Lee nos olhos ou olhar para ele por causa de sua origem familiar. Ele gostaria de ser amigo delas, mas com a forma como estão olhando para ele, isso parece muito improvável. A aula começa e eles presumem que terão outro professor estranho, pois para uma escola que tem um Leak como diretor e um meio troll como professor, seu professor de alquimia é apenas um anão. Ele se apresenta como Yorigon Jundar, pedindo que o chamem de professor Yorigon. Ele pergunta se algum deles sabe o motivo pelo qual estão tendo a aula no campo em vez de na sala de aula. Uma das estudantes diz que é porque eles querem ter acesso à energia, mas ele diz que ela está errada. Então, Leon sugere que é porque eles precisam de acesso a materiais, e ele grita que Leon está certo. Todos os alunos olham para ele de maneira estranha, e ele também não sabe se poderia estar certo. Ele simplesmente respondeu a pergunta conforme seu humor havia trazido. Independentemente disso, ele está certo. E Yorigon diz a eles que, embora as pessoas possam pensar que a magia é a coisa mais importante na alquimia, todos estão errados. A coisa mais importante na alquimia é ter acesso ao melhor material para usar, e é por isso que ele os trouxe para lá. A aula começa, e Yorigon diz que a parte mais importante de se tornar um alquimista é reunir material, o que frustra um estudante de nome Art, que acredita que a parte mais importante da alquimia é a própria criação. Ela tenta argumentar com Yorigon que há muitos processos mais importantes do que reunir material. Eles podem terceirizar o trabalho para outros, assim como o alquimista na cidade faz. No entanto, Yorigon diz que eles estão desligados do mundo e não conhecem a realidade. Ele pergunta se eles sabem o motivo pelo qual os alquimistas seguem aventureiros quando procuram por seu material e diz que o motivo é que esses aventureiros trazem ervas mal cozidas para eles. Eles não sabem como separar a erva de sua raiz, então acabam estragando a erva. É por isso que ele está dizendo que um alquimista que não consegue obter seu próprio material realmente não é um alquimista. Ele disse o suficiente, e é hora de ação real.
real. Ele tira uma erva e pede a eles para encontrá-la. Entre as várias lendas e prestígios que a escola tem, também há suas parcelas de rumores ruins. Leon pega a grama corrompida, que é usada para fazer um antídoto, e pergunta à dona se ela já a usou antes. Ela admite ter usado antes de se matricular. Um dos rumores ruins sobre a escola que se espalhou é o boato de que pessoas morreram enquanto aprendiam magia. Ele sente que, obviamente, a magia é perigosa, e um acidente pode acontecer, então pode ser considerado normal. No entanto, às vezes é apenas uma falta de preparação e desleixo por parte dos professores. Por que eles enviariam estudantes para aquela parte da floresta? Nessa parte da floresta, apenas Lee e Joner estão lá. Ambos admitem que seria perigoso se continuassem com aquela jornada e precisariam de mais pessoas para se juntar a eles. Yona sugere que seria melhor encontrar mais uma pessoa para se juntar a eles de sua torre, para que possam ser pelo menos 3. Leon sugere que eles possam pedir à princesa imperial, Arte, para se juntar a eles, mas Joner discorda. Ela diz que Arte é muito orgulhosa e pergunta se Lee não a vê como autoritária. Por outro lado, Lee acha que é apenas uma questão de reunir ervas e que eles não precisam de mais nada dela. No entanto, descobre-se que eles chegaram tarde à festa e Arte já formou sua própria equipe. Leon se pergunta por que as pessoas da Torre da Tartaruga o evitaram e considera perguntar a qualquer um deles para se juntar ao grupo. Ele pergunta a Fiona se ela sabe por que eles o evitaram, e a dona tenta explicar a ele que o motivo é que Arte era popular na cidade antes mesmo de entrar. Ela explica que Arte é popular até mesmo entre os outros membros da família imperial devido à sua inteligência e talento, e ela também tem esse poder estelar que o público adora. Mesmo que ela os trate mal, eles ainda a amarão. Após os alunos privilegiados escolherem seus times, os únicos estudantes restantes são os alunos da última torre. Lee sabe o quanto eles o odeiam, mas ele também sabe que não pode arriscar suas vidas permitindo que eles vão para a floresta sozinhos. Ele decide que terá que encontrar alguém para se juntar a eles. Ele precisa de alguém que conheça a floresta e seja habilidoso, e avista uma jovem chamada Nilia, que pertence à família dos Elfos Negros e é membro da Patrulha das Sombras. Eles caçam nas montanhas do norte e conhecem essa região como a palma da mão. Enquanto isso, Nilia está sozinha e planeja ir à floresta sozinha, mesmo não conhecendo as ervas que deseja encontrar. Por volta desse mesmo momento, Leon se aproxima dela e a convida para se juntar à sua equipe. Quando ela vê Yoner, reconhece que ele é um nobre, mas não sabe quem é Len. No entanto, como tem certeza de que Yoner é um nobre, ela recusa a proposta, acreditando que os nobres têm mais intenções e a tratarão mal, dispensando-a sem hesitação. Portanto, ela não vê motivo para acompanhá-los. Len pergunta se ela está pensando em explorar a floresta sozinha, e ela responde afirmativamente. Ele pergunta se ela acha que eles a prejudicarão ou a deixarão de lado, o que a faz se perguntar se Len consegue ler sua mente, já que essa é exatamente sua preocupação. Ela nega e diz que apenas deseja ir. Ele a aconselha a não ir à floresta sozinha, dada a periculosidade, e prevê que ela acabará morrendo. Relutantemente, ela concorda em segui-los. Ela se lança animadamente em direção à floresta, e fica claro que ela a conhece bem. Yoner pergunta a Len como ele percebeu que ela conhece a floresta, e ele responde que sua perna parece firme e que ela possui calosidades nas mãos, o que indica familiaridade com o arco. Além disso, ela está usando o cinto da Patrulha das Sombras em sua cintura. Nilia continua andando rapidamente, então Len tenta acalmá-la, dizendo que ela deve manter o mesmo ritmo que eles. Ele lembra a ela que somente Yoner conhece a erva e que eles precisam trabalhar juntos. Lilia pergunta a Len qual será o trabalho dele, e ele responde que vai protegê-los. Nilia presume que ele não é um nobre e conclui que ele será um cavaleiro. Então ela pergunta por que ele está na primeira torre. A contragosto, ele se apresenta como o terceiro filho de Varden S. Logo após ouvir isso, Nilia solta um grito assustado por causa do sobrenome de sua família. Nilia tenta se acalmar, lembrando a si mesma que não há nada extremamente ruim em seu nome de família e que, mesmo que a família Varden seja temida, ela pode lidar com isso. É nesse momento que Len percebe que há algo ruim em sua família. Ele tenta perguntar a Varden se há uma razão pela qual todos o olham dessa maneira, e ela ri dele. Ela conta a ele que há rumores sobre todas as casas mágicas, mas a que as pessoas associaram à sua família deve ser a pior. A primeira coisa é que as pessoas acreditam que o chefe de sua família é um dragão. Ela explica que isso aconteceu porque durante a frenesi dos mortos-vivos, seu patriarca emitiu um grande fogo que destruiu todos os mortos-vivos de uma vez, o que alimentou a suposição de que ele poderia ser um dragão. Sua família fez um pacto ancestral com um espírito que lhes deu grandes poderes em troca de suas emoções, tornando-os sem emoções. Eles ficam facilmente irritados, e quando lutam, destroem tudo ao seu redor. Ela explica ainda que o representante de sua família que veio durante o tumulto do Kel fez uma cidade inteira desaparecer. Ele se pergunta por que esse rumor é apenas sobre sua família e lembra a ela que
todas as famílias de magos são autorizadas a se manifestar quando há uma grande luta no país e que eles têm permissão para usar quaisquer meios que considerem favoráveis para suprimir a luta. Ele se pergunta por que as pessoas acham que sua família é horrível. O dono diz a ele que ele não precisa se preocupar com isso, e que as pessoas sempre vão falar. Ele sabe que o patriarca deles não é um dragão e que eles não são tão sem emoções quanto parecem. Claro, ele não pode negar que eles têm grandes poderes. Eles chamam Nilia e perguntam se podem continuar a jornada. Enquanto continuam caminhando pela floresta, Nilia vê as pegadas de alguns monstros e percebe que o monstro provavelmente está usando algo para esconder seu poder e não chamar a atenção. Ela sente que eles não estão interessados em saber sobre os monstros, o que é confirmado quando o dono fica cansado da conversa. Por outro lado, Len ainda está interessado nisso. Ele pergunta como ela sabe a trilha na qual eles podem encontrar monstros. Com base nas pegadas, ela narra que há vários monstros naquela área, devido à grande energia mágica ao redor, e muitos deles são formados a partir de objetos mágicos descartados, como lodo e outros. Ela decide que eles devem continuar seguindo o caminho das pegadas para evitar emboscadas e rastrear qualquer monstro que possam encontrar. Leon pergunta se ele também pode rastrear as pegadas e verificar, e ela diz que ele pode, mas que ficará cansado rapidamente, pois ele não é alguém que desiste facilmente. Ele parece confiante de que pode fazê-lo, então ela o encoraja a continuar a jornada. Eventualmente, eles encontram a erva corrompida. O dono se abaixa para arrancá-la de tal maneira que não destrua a magia na erva. Ela percebe que há apenas duas delas e pergunta o que eles podem fazer e se precisarão continuar na floresta para encontrar as outras ervas. Ela nota que eles não estão respondendo a ela. Em vez disso, estão concentrados em algo atrás dela. Quando ela se vira, vê que estão em perigo. É um javali. Len diz a eles que tem certeza de que não é um javali comum, pois ele pode sentir energia mágica vindo dele. Nilia diz a eles que não estão enfrentando um javali comum, mas sim um monstro. Eles não têm armas para lutar, e seu treinamento em magia está apenas começando. Enfrentar esse terrível monstro é uma má notícia. A única coisa que Len pensa em usar como arma é o seu bastão mágico. O bastão mágico pode aumentar de tamanho de acordo com a vontade do usuário, e ele decide aumentá-lo. Seus amigos estão assustados e perguntam se ele acha que pode derrotar um monstro com apenas o bastão. Nelly aconselha que, se ele sentir que não pode vencer o monstro, deve apenas segurar a cabeça e correr, enquanto ela distrairá o monstro para que eles possam escapar. O dono está feliz por Nilia estar pensando neles, mas a jovem diz que está oferecendo ajuda porque sabe que é a única que pode fazer isso entre eles. Len parte para enfrentar a batalha à sua frente, ciente de que pode estar enfrentando o dia de sua morte. Ele lembra de seu treinamento com seu servo, que lhe disse que ele precisaria usar o bastão mágico. Embora o bastão mágico não seja suficiente por si só, ele pode se moldar à vontade do usuário e se transformar em uma grande arma. Ele relembra que nem todos atingem esse nível, que é chamado de estado de aura soleia. Ele pensa que talvez não alcance esse nível, mas a magia será útil. Ele lembra de quando estava treinando para essa magia. Era muito difícil para ele. Ele se pergunta por que está passando por tanto estresse quando tudo que quer é se tornar um mago que trabalha no escritório. Independentemente de como se sente em relação a isso, ele continua, para não desanimar seu servo. Ele acerta o javali com o bastão e, com apenas um golpe, o monstro morre. Seus amigos estão chocados. Ele usou apenas o bastão sem magia para derrotar um monstro. Todos eles se perguntam. O bastão contém uma grande energia.